Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos na temporada Neurojogos e hoje vamos falar sobre jogos mnemênicos, ou seja, jogos para memória, né? Antes de começar esse podcast, eu convido você, se você ainda não ouviu, na temporada Neurodicas, o segundo episódio, eu falo sobre memórias e aí eu disseco realmente cada uma dos tipos de memórias que nós temos, né? De curto prazo e de longo prazo. Então, antes de assistir jogos mnemênicos, seria interessante você conhecer melhor sobre as especificidades das memórias e a localização, que aí no Neurodicas eu conto a localização de cada tipo de memória no cérebro humano e também trago neurodicas incríveis para afiar a sua memória. E hoje, aqui neste Neurojogos, vou trazer jogos e brincadeiras que vão também ajudar o seu cérebro a ficar mais afiado ainda e a você se autodescobrir, né? Saber que tipo de memória você tem mais fácil, porque todos nós temos também algumas especificidades em termos de aprender. É sobre isso que eu vou começar falando. Então, este é o nosso quinto podcast Neuróbicos Neurojogos. Meu nome é Liana Pinto Tubelo. E vamos falar de aprender, porque para aprender nós precisamos de memória, de atenção, percepções, pensamento, imaginação. Então a memória está muito associada ao termo aprendizagem. Então aprender a aprender exige processo de autoconhecimento e autoconsciência. Não falo somente da experiência ou do aspecto que inclui a nós mesmos, mas também da forma com que o jogo nos permite aprender a nos relacionar com os demais e a participar de forma ativa, aceitando as normas, concordando e criando um espaço democrático e acolhendo também grupos de inclusão. Então o jogo ele é altamente democrático e ele organiza a nossa psique. Neste contexto de jogo, podemos experimentar muito mais do que permite a realidade, né? Então, dentro do jogo, tudo é possível, assumindo riscos que não têm grande importância, os erros, né? Então, a gente se arrisca, facilitando assim o surgimento de ideias e ações mais criativas para planificar e protagonizar com maior liberdade seu aprendizado. Além de todas essas possibilidades que o jogo nos oferece, também podemos encontrar a essência das competências sociais e cívicas, assim como o sentido de iniciativa e o espírito empreendedor. Finalmente, o fato de que de cada um dos jogos estar relacionado a um contexto e a referências que são fruto de experiências socioculturais dentro de um contexto que permita aos jogadores a expressão e a interação em diferentes cenários, nos dá a ideia de que estamos desenvolvendo a competência em conscientização e expressão cultural. Então, eu vou falar um pouco sobre memória, né, ou memórias. Possuímos vários tipos, como já referi, para necessidades específicas. Então, vamos à memória operacional. A memória de trabalho ou operacional é um componente cognitivo da memória que permite o armazenamento temporário de informação e está presente em diversas de nossas tarefas diárias, tais como ler e resolver problemas. Ela é essencial para outros cognitivamente mais complexos, pois conscientemente
processa e gerencia informações que serão cruciais para o aprendizado, o raciocínio e a compreensão. Embora seja limitada, portanto, a memória de trabalho é o fio condutor do conhecimento, e quanto mais o aprendizado se distancia do decoreba, mais é utilizada, ela depende das funções executivas e cognitivas. Ela faz parte dessa região do pré-córtex e o córtex frontal, que é a região do pensar, né? do executar. E para executar precisa planejar, né? Processar as informações que estão chegando por vias sensitivas, sensoriais, e resolver. Então, a gente precisa de uma memória que tem um porte limitado para que possamos resolver, mas não quer dizer que tudo que a gente faça vai ficar registrado, né? Vai ficar registrado se tiver aí um componente emocional junto, ou de significado na sobrevivência, né? Na nossa sobrevivência. Ela vai caminhar para a informação que foi capturada na memória de trabalho, acaba indo para a memória de longo prazo, se ela for repetida intencionalmente muitas vezes. Pode parecer contraditório, mas quanto mais aprendemos realmente ao invés de apenas decorar, mais a memória operacional é utilizada para a observação de novas informações. Na carona do fenômeno chamado gamificação, mas de uma maneira muito mais singela, utilizar jogos simples, como o que tem o sugestivo nome de jogo de memória durante o aprendizado, assim como no dia a dia, é uma maneira de incrementar essa nossa memória operacional. Desenvolva exercícios semelhantes em jogos de cartas ou outros baseados em memorizar elementos e estimule seus professores, alunos, seu filho, sua filha a introduzir a prática no seu dia a dia. Trabalhar com informação de forma fragmentada no estilo solução de problemas, como nos famosos problemas de matemática da educação básica, também proporciona que as crianças e adolescentes identifiquem a questão e recordem o conteúdo e processem os dados necessários para chegar a uma resposta. Na verdade, quando a gente tem um conteúdo a memorizar, é importante que a gente não memorize só de uma forma, a gente acabe vendo essa informação de outras diferentes formas, ou seja, você acaba repetindo aquela informação para o seu cérebro, mas não só do mesmo jeito. Isso vai ajudar você a realmente levar essa informação inicial do operacional para o hipocampo, que é a região das memórias de longo prazo. Quanto mais você inserir essa nova informação no seu cotidiano, no seu exercício procedimental, né, que eu vou falar agora daqui a pouco sobre memórias de longo prazo, que você colocar essa informação num cenário específico, ele vai se incorporando nesses outros tipos de memória. Então, isso ajuda você a não esquecer a informação. E também ver essa informação por diferentes vias sensoriais. Pela audição, pela visão, pelo tato, né? Pela gustação, se for possível, que essa informação seja ingerida, comida ou provada, né? Então, isso faz com que essa informação se torne mais concreta, seja registrada nas espinhas dendríticas e levando aos engramas no hipocampo. Isso tudo eu falo no segundo episódio das Neurodicas, na minha primeira temporada, aqui no Neuróbicos. Bom, vou dar então uma dica aí, um jogo de memória operacional, um primeiro jogo.
O jogo Gênios é muito conhecido, né? Se você não conhece, coloca lá no Google jogo Gênios. Vai aparecer um jogo que tem 4 cores no tabuleiro, um tabuleiro que você move, você aperta e ele projeta uma luz, né? Então é vermelho, azul, amarelo e verde. Cada um tem um som, então essa cor está associada a um som. No site Ciência e Cognição, no link que é do MIN, que é do Museu Interativo de Neurociência, você encontra o jogo Simon Cérebro para jogar online. E você também consegue já baixar no aplicativo, no Play Store do seu celular, você consegue baixar o jogo Gênios para o seu celular e também brincar com ele. É um jogo de memória operacional muito bom, que tem aí associado a memória auditiva com a memória visual. Ele exercita essa memória operacional, serve como importante mecanismo de trabalho cognitivo e a integração sensório-motora, porque você vai usar o dedo para teclar, né, as cores e o auditivo e o visual. Então tá usando 3 vias sensoriais, isso é muito bom. Então é um excelente exercício. Trabalhar e desenvolver diferentes capacidades de memórias perceptuais e operacionais e elucida o mapeamento encefálico. Então você usa de diferentes áreas do seu cérebro para resolver o problema. Entre as características do sistema nervoso, a memória é uma propriedade dos animais e, em particular, dos seres humanos, é considerada uma das mais instigantes e que desperta curiosidade em torno de seu funcionamento. É definida por ser a capacidade de reter e armazenar informações adquiridas, possibilitando alteração no comportamento com base na experiência ao longo da vida. A memória humana possui 2 amplas categorias, a declarativa ou explícita e a não declarativa ou implícita. A memória declarativa está associada à rememoração consciente de fatos, conceitos e eventos. A não declarativa opera no inconsciente. Fisiologicamente, é possível dividir essa memória declarativa em 2 formas, de acordo com como a informação foi armazenada temporariamente, memória de curto prazo, que é operacional, ou por um tempo mais prolongado, que é a memória de longo prazo. Essa divisão é uma difícil questão de estabelecimento, já que o limite temporal entre as memórias de curta e longa duração é impreciso. A primeira pode ser estabilizada algumas vezes sob a forma mais duradoura de longa duração, um processo chamado de consolidação. E o neurotransmissor mais envolvido é a serotonina, que você encontra também como matéria-prima da serotonina, o triptofano. Então, isso eu falo lá no 2º episódio, quais são os alimentos que ajudam a memória a melhorar, né? Onde você ajuda através da alimentação a melhorar a sua memória, porque você vai armazenando serotonina, importante para a memória e para o aprendizado. Trago agora alguns jogos que estão relacionados aos jogos que ativam memória de longo prazo. Jogo de associação. Podemos usar cenários da vida real, eu prefiro mais, né? Principalmente com crianças, por exemplo, crianças autistas, de espectro autista, elas precisam trabalhar com imagem. E quanto mais real essa imagem, melhor, né? Do que aquelas figuradas, estereotipadas. Então, eu prefiro imagens mais reais, mas podem ser desenhadas. Então, tipo, imagens de... Vou dar um exemplo de jogo de associação, né? São plaquinhas com imagens de cenários onde
a criança ou o adolescente vai selecionando aquelas que têm relação entre elas, formando uma história. Então, imagem de 2 meninos arrumando um material de pescaria é uma plaquinha. Outra imagem com 2 meninos coletando minhocas para fazer, depois da pescaria, é outra plaquinha. Outras deles caminhando para o rio é outra placa. E uma quarta placa, eles já pescando. Termina a história, Termina o cenário total da história. Então, isso faz parte de uma memória procedimental e episódica que está dentro das memórias de longo prazo e que você vai entender melhor sobre elas vendo o segundo episódio, porque aqui o nosso objetivo é mostrar para você quais são os jogos que desenvolvem, os neurojogos que desenvolvem memórias específicas. Então, outro jogo de memória bem bacana, mas ele já usa também memória operacional, mas está usando memórias procedimentais também. É o jogo dos sinos coloridos, que cada sino tem uma cor e tem uma nota musical. Então, o objetivo é descobrir os pares, Tem um grupo de sinos que vem em pares. 2 vermelhas, 2 amarelas, 2 laranjas. Normalmente elas seguem a cor do arco-íris, as cores do arco-íris, até os 7, que são 7 notas musicais, então vem de parzinho. Você encontra facilmente na internet. A pedagogia Waldorf, inclusive, ela utiliza essas cores dos arco-íris, para ensinar as crianças a tocar instrumentos musicais, porque fica mais fácil de memorizar. Porque já falei também em podcasts anteriores, na temporada Neurodica, que a cor é código de linguagem para a criança, Então, é muito interessante usar as cores associadas às notas musicais quando a gente quer ensinar a criança a tocar algum instrumento. Outro jogo são os sacos com objetos. Então, tanto dá para contar histórias como dizer de onde é o objeto. Então, a criança você vai retirando do saco o objeto e perguntando de onde é aquele objeto, a que lugar pertence. Vamos dizer, eu tiro uma colher de dentro do saco, então, a que local da casa pertence? Então, pertence à cozinha, Então, isso é uma memória espacial e episódica. Então, a memória de longo prazo. Falando em memória espacial, que eu também falo em outros podcasts nos Neurodicas, a memória espacial ela tem uma região específica que fica próximo ao hipocampo, que é o córtex entorrinal, e ela tem células específicas também, que são células de local e células de quadrícula. Então, desde pequenininhas, as crianças já começam a mapear o ambiente para a sua própria sobrevivência. Então, saber de onde há aquele objeto ou em que local da casa a criança está é importante para a memória espacial, Isso também pode ser feito com olhos vendados, tocando. Outro jogo interessante, bem sinestésico, é levar a criança de olhos vendados a um ambiente, fazer ela tocar, ela fazer um tour tátil pelo ambiente e depois você levá-la para fora daquele ambiente e tirar a venda, ela andar por outros locais e depois você levar até o ambiente onde ela tocou e ver se ela reconhece. Isso é memória espacial e também episódica. Então ela vai mapeando através das células grid e células, as place cells. Outro jogo de observar o local, observar todo o ambiente, Ela observa o ambiente
Depois você tira a criança do ambiente e você troca dois objetos de lugar, né? Onde aqueles objetos estavam, eles são trocados de lugar, não retira do ambiente, apenas troca de lugar. Aí a criança volta e você pergunta se tem alguma coisa que está diferente. E ela vai ter que identificar que tem dois objetos que estão fora do lugar. Se ela não consegue, você vai dando pistas. Tem dois objetos que estão fora do seu lugar inicial. E ela procura, ela observa, não acha, você dá mais uma pista. Ah, é um objeto que tem cor verde. E você vai dando pistas para ela localizar. Quando ela faz esse exercício, ela está usando as células grid, de quadrícula, principalmente. Ou seja, de mapeamento de região, né? Outro jogo que dá para fazer é retirar os objetos, né? Retirar dois objetos do ambiente e ela tem que identificar que objetos não estão no ambiente mais. Então, você está trabalhando com memória de local, memória espacial. Jogos de mapa também, tabuleiros de mapa são jogos de memória espacial. Aquele jogo detetive, né? O jogo detetive ou Scotland Yard são jogos de memória espacial e de memória de objetos, de lembrar, né? De tentar desvendar onde a pessoa foi morta, com que objeto, com que instrumento, em qual local. Então, isso também, de certa forma, é um jogo de memória que você vai estabelecendo. Jogo dos erros, né? Também aqueles joguinhos de imagens, de procurar os erros. Os objetos não somem, mas trocam de lugar, também pode ser feito dentro de imagens. Então, esses são os principais jogos de memória que a gente pode trabalhar, né? E usando memórias de longo prazo e aqueles primeiros que eu falei, os jogos de memória operacional. Agora vamos fazer um teste. Vou oferecer para vocês aqui um autoconhecimento, um trabalho de autoconsciência, de descobrir como é que você memoriza melhor. Então, primeiro teste, pegue 15 palavras escritas e tente memorizar por 1 minuto. Bom, depois de você fazer o exercício de 1 minuto, você sai por aí, durante 5 minutos, faz qualquer outra coisa, depois volta para a mesa onde você olhou para as 15 palavras e vai num outro papel, né? Você esconde aquelas 15 palavras e vai para um outro papel e escreva as palavras que você lembrar. Veja depois, comparando com a lista das palavras, que era o seu desafio, quais as que você lembrou e se alguma palavra tinha associação semântica com outras. Tipo, eram de uma mesma categoria, ou eram objetos de um mesmo lugar, ou eram da mesma, de repente não eram tão semânticas, mas começavam com a mesma sílaba. Veja por onde que isso agarrou a sua memória, né? Qual foi a identificação que você fez. Isso ajuda a descobrir como funciona o seu cérebro no que diz respeito à memorização. Outro teste. Agora escolha um jogo de memória de imagens, pegue 15 imagens e coloque em fileira à sua frente na mesa. Por 1 minuto, observe-as e depois vire todas do jeito que estão mesmo. Não é para embaralhar, é para virar do avesso, para você não enxergar, e saia da mesa, faça outra coisa por 5 minutos, converse com alguém, leia um parágrafo de um livro. Depois volte para a mesa e escreva no papel o que tem em cada imagem ou as que você lembrar. Abra então as imagens, vire-as para você, veja quantas você lembrou. Se lembrar 50% das imagens, já está bom. Se lembrar de 70%, está muito bom. Se lembrar de todas, nossa, memória operacional incrível, fantástica.
Último teste, então. Escolha 15 palavras escritas. Agora você vai ler para você cada uma e colocar um movimento, um som em cada uma delas. Tipo, você leu gato, diga miau. Você leu violão, faça um movimento de tocar violão. E assim por diante, vá colocando alguma coisa sinestésica ou vocal em cada palavra que você está lendo para ativar essas outras vias sensitivas para a memória. De novo, então, faça outra coisa por 5 minutos e volte ao papel escrevendo todas as palavras que você lembrar. Com esses testes, aí você vai identificar nesses testes que você fez, qual você teve melhor desempenho, qual você conseguiu lembrar mais palavras, né? Vai descobrir então como você memoriza melhor. E o infalível, né, principalmente para as crianças, é o saco estereognósico, ou seja, o saco tátil de reconhecimento. Coloque dentro do saco 15 objetos pequenos, né, não muito grandes. A criança toca nos objetos sem ver. Depois tira cada um do saco e nomeia esses objetos. Então, depois coloca todos os objetos novamente no saco e peça para a criança ir fazer outra coisa durante 5 minutos. Aí depois chame a criança novamente, pergunte a ela quais os objetos tem dentro do saco. Se a criança já escreve, ela pode escrever os objetos num papel. Senão, ela pode ir nomeando e você vai escrevendo num papel quais são os objetos. E aí depois vá tirando os objetos de dentro do saco e vá relacionando, veja quais os objetos a criança acertou, certo? Então, esses foram os jogos minêmicos nesse Neurojogos de hoje. Me siga lá nas minhas redes sociais, @LianaPintoTubelo, com L só, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também se inscreva no meu canal lá no YouTube, o canal Humanidade Lúdica. Lá eu trago diferentes episódios falando sobre história dos brinquedos antropológicos que vem conosco marcando a nossa história na humanidade. Também falo sobre neurociência brincar e sobre comportamento lúdico num todo. Até a semana que vem, na sexta-feira, com mais um Neurojogos. Beijos lúdicos!